para a parte de consultor da Max. E, desde então... Cara, você tá na Max desde 2014. Eu lembro Tem uma Caramba, cara. é muito tempo. Você só perde pro Júlio. Ah, o Não é? Júlio... O Júlio é 13, né, Júlio? Agosto de 12. Você é agosto de 12? Agosto de 12. Caraca. Ele é muito tempo. E assim, a Max, cara, de empresa, assim, eu acho que... É eu acho ímpar, não. né? Ela é ímpar, cara. É ímpar. Assim, de idoneidade, de qualidade de serviço, de preocupação com o produto. Né? A gente tem muitas empresas brasileiras boas, tá? Graças a Deus. Eu acho que, em termos assim de volume, cara, empresa brasileira é super... O que eu conheci nos Estados Unidos de empresa, a empresa brasileira, no geral, dá de 10-0 de empresa americana, cara. Empresa Muito americana, mais organizado. mais organizado, mais honesto. Cara, o que você tem de aminospiking e whey americano é... Aliás, o normal é ter aminospiking. É raro quando você encontra uma que não tenha. Porque, no geral, você tá tomando whey importado, tá gostosinho, cara, pode ter certeza. Isso daí é 10% whey protein. Dali a 6 meses está cortado, foi trocado o rótulo e eles já estão rodando outra marca. Exatamente. Então, fique esperto, porque, empresa brasileira, sei lá, já é uma garantia de que a coisa é boa, assim. A gente teve muito galera pouco entender problema. a mini-spike é o seguinte, pessoal. A proteína, ela pode ser analisada de algumas formas. Uma delas é um método chamado método de Kidal, onde você determina a concentração de proteína por um elemento químico chamado nitrogênio. E outra forma é você utilizar, por exemplo, um cromatógrafo, um HPLC. Quando você utiliza um HPLC, que é um cromatógrafo líquido de alta performance, você consegue identificar qual tipo da proteína que foi colocada no seu whey protein. Porém, quando você faz pelo método de Kidal, você está determinando nitrogênio na forma de proteína. E o que algumas empresas fazem? Em vez de colocar whey protein, ela coloca uma fonte de nitrogênio. Ureia, por exemplo, é uma fonte de nitrogênio. Se eu adicionar ureia, que é extremamente barato, ureia, para vocês terem uma ideia, é o princípio ativo do Arla, aquele produto adicionado em carros em caminhões a diesel. Se eu adicionar ureia e misturar com whey protein e analisar pelo método de Kidal, você vai acreditar que ali tem muita proteína, mas não tem. Você está ingerindo ureia. E acreditem, muitas empresas fazem isso. Então, se você tiver algum tipo de whey protein extremamente barato, cara, cuidado, desconfie. Não tem fórmula mágica. Até porque o whey protein é a proteína mais nobre que existe. Principalmente no que nós dissemos, no que nós falamos sobre aminoácidos essenciais. Então, ela tem que ser mais cara. Não tem jeito. Se todas as wheys elas estão numa média de X e essa daqui está 20%, 25% abaixo do preço de X, não tem segredo. Hoje, o whey protein, nenhuma empresa abusa de preços, porque é um preço meio que tabelado. Sim. Então, por isso que a gente às vezes bate tanto nos preços, na questão da qualidade dos produtos da Max Titânio, porque são produtos auditados e de alto valor biológico. E nos Estados Unidos é muito comum, então, fazerem a mini-spike? Porque eles só fazem o teste Kidal, eles não fazem a cromatografia. Então, o que para eles é barato? Eles colocam colágeno, que é uma proteína baratíssima. Nossa, barata. Eles colocam glicina no lugar de alfa-lactoglobulina, porque o whey protein, pessoal, o nome da proteína chama alfa-lactoglobulina. Né? Então, quando você tem, por exemplo, o leite, alfa-lactoglobulina vai para o whey protein. Beta-lactoglobulina vai compor a caseína. Né? E você tem a proteína do leite, que são 3 coisas diferentes. Né? Então, a alfa-lactoglobulina ela é muito cara no sentido que ela é muito nobre. Né? E aí os caras eles complementam com taurina, com glutamina, com glicina, com aminoácidos não essenciais. E assim, baratos, né? Então, aquilo lá tem 30 gramas de proteína por dose? Tem, só que é de uma proteína de baixo valor biológico, né? Colágeno, por exemplo, é isso. E assim, sabe, pessoal, a gente o que nos Estados Unidos tem, na verdade, é liberdade para desenvolvimento de formulação, porque o FDA é muito mais avançado a nível de lista positiva de uso de produtos do que a Anvisa. Então, uma empresa lá, ela tem uma gama muito maior de princípios ativos para utilizar. E nós temos uma gama muito menor. Na verdade, o que acontece... Aí eu te falo isso, porque assim,
eu acho que a gente precisa de uma agência reguladora, sabe? E a Anvisa, como toda agência, ela tem seus defeitos e ela tem as suas qualidades, né? Defeitos. A Anvisa, ela faz as câmaras técnicas e chama especialistas para falarem daquilo, por exemplo, em betalanina, né? O maior especialista no Brasil é o professor Lancha Júnior, né? Da USP. E, cara, ele participou da câmara técnica sobre betalanina da Anvisa em relação à liberação. E, ele sentou com outros especialistas e ele falou, é um negócio, o aminoácido pode liberar. Os caras falaram, não. Então, tem uma questão política na Anvisa que não tem o menor sentido. Então, ainda você tem burocratas que tomam decisões que são decisões que não têm justificativa. E aquelas coisas que são determinações que não têm justificativa. Você não pode misturar proteína. Por que não? Não é uma coisa que tem nada a ver. A gente tem um conceito, a gente que trabalha nessa área, dá a sensação na Anvisa que é assim, o que eu não conheço, eu reprovo. Pode. E nos Estados Unidos é o seguinte, o que eu não conheço, eu pesquiso.